Recentemente estive revisando os primeiros ensaios clínicos de vacinas contra a Covid e uma coisa que chama muito a atenção é a variação nos valores de eficácia reportados. Alguns falam de 95%, outros 70 e pouco por cento, outros 50%. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é por que essa variabilidade, por que essas diferenças entre as vacinas? Logicamente, pode ser que algumas sejam efetivamente superiores para prevenir casos da doença, mas também pode haver diferenças entre populações, diferenças em relação às variantes que estão circulando em uma ou outra população. No entanto, uma coisa que me chamou a atenção foi a diferença nos métodos de cálculo da eficácia. Alguns pesquisadores utilizam a razão de taxas, outros o odds ratio, outros a medida chamada hazard ratio. E a verdade é que a gente geralmente interpreta a eficácia como uma redução do risco relativo. Cada uma dessas medidas de associação avalia uma dimensão diferente do risco de uma doença. Então, vem a pergunta: será que são comparáveis os resultados obtidos com cada um desses métodos? Será que a partir dessas eficácias reportadas podemos falar que uma vacina tem maior eficácia do que a outra? Por isso decidi fazer este vídeo para revisar as principais medidas de efeito utilizadas nesses ensaios clínicos e responder essa pergunta de se são comparáveis as medidas utilizadas para calcular e reportar a eficácia das vacinas contra a Covid. Então vamos lá, gente. Então, nesta apresentação, vou falar sobre medidas de efeito relativas, como o risco relativo e a redução do risco relativo. Medidas absolutas, como a redução absoluta do risco e o número necessário a tratar, o NNT. E vamos falar sobre aquelas alternativas que estão sendo utilizadas nos ensaios clínicos para avaliar as vacinas de Covid. Como vamos ver, alguns estudos estão utilizando razões de taxas, outros odds ratio e também tem sido reportado medidas de eficácia baseadas ou derivadas do hazard ratio. Bom, primeiro vamos lembrar da estrutura do ensaio clínico. É um estudo experimental que identifica uma população alvo, uma população de interesse, onde que tem um problema ou na qual eu quero fazer alguma intervenção preventiva. Nessa população é selecionar ou identificar uma população de estudo, uma amostra, a qual posso convidar a participar no estudo. Aí, uma vez as pessoas aceitam, um estudo feito em voluntários, é alocada uma intervenção de forma aleatória, levando a que se formem pelo menos dois grupos de estudo, ou dois grupos de tratamento. Um grupo experimental que recebe aquela intervenção, por exemplo, uma vacina, e um grupo controle que não recebe essa intervenção, mas que está sendo acompanhada ou tratada, se tem alguma doença, como normalmente seria tratada, né? Então, durante o segmento, esses dois grupos de tratamento são coletadas informações para identificar quem desenvolveu e quem não desenvolveu o evento, dessa forma calcular, por exemplo, a incidência acumulada, que seria a proporção de pessoas que desenvolvem o evento, que viram casos do desfecho da doença que a gente quer prevenir. Também são coletadas informações do tempo de seguimento. Dessa forma, podemos calcular as taxas de incidência, que seria a contagem de eventos dividido pelo tempo total de seguimento de todas as pessoas, a somatória do tempo de seguimento de todos os participantes em cada grupo. E também podem ser coletadas informações como o tempo até o evento, que são importantes para as análises de sobrevida. Aqui, por exemplo, temos uma figura de um ensaio clínico publicado em 2007
para testar a vacina contra HPV, contra o vírus de papiloma humano. Vemos que na curva, nesta linha mais escura, sólida, temos a incidência acumulada de lesões associadas a HPV no grupo vacinado, e na linha cortada temos essa incidência no grupo placebo. Então aqui dá para ver, nessa figura dá para ver que o grupo vacinado está tendo uma menor incidência dessas lesões. Bom, agora vamos falar sobre as medidas de efeito. Bom, geralmente, para fazer os cálculos da medida de associação, a gente organiza as informações em uma tabela de contingência. Aqui temos, por exemplo, uma tabela de 2x2 para um desfecho dicotômico com uma exposição dicotômica, né? Aqui, por exemplo, essa exposição poderia ser a vacina e a não exposição seria tomar um placebo. E o principal evento que está sendo utilizado nos ensaios clínicos de Covid é a apresentação de doença clínica, quer dizer, os casos sintomáticos. As pessoas que não desenvolvem o evento, então, ficariam nesta coluna da tabela de 2x2. Dessa forma, a gente com frequência utiliza estas letras: A para os expostos ou intervenidos que desenvolvem o evento, B para aqueles expostos que não desenvolvem o evento, C para os não expostos ou grupo de referência, o controle ou não intervenido que desenvolvem o evento, e D para aqueles não expostos que não desenvolvem o evento. Então, a incidência nas pessoas tratadas, expostas ou intervenidas seria então A dividido por A mais B. A incidência no grupo controle ou no exposto seria C sobre C mais D. E o risco relativo seria então a razão entre essas duas medidas de incidência. Uma incidência em expostos superior àquela dos não expostos leva a um risco relativo superior a 1. Por outra parte, o que a gente espera com os fatores protetores, como as vacinas, é que o risco relativo seja menor do que 1. Por exemplo, no caso da vacina contra HPV, estes são dados retirados do artigo publicado em 2007, o grupo vacinado teve 2,14% de incidência, que foi inferior ao observado no grupo placebo. Então, visto nessa figura, existiria uma diferença importante entre um grupo e outro. Então, o risco relativo seria a razão entre essas incidências, que nesse caso daria 0,28. A forma como geralmente interpretamos um risco relativo, uma medida preventiva, é com a redução do risco relativo, que se calcula simplesmente como 1 menos o risco relativo. Nesse exemplo, seria 1 menos 0,28, daria 72%. Então, a gente poderia falar nesse caso que essa vacina teria uma eficácia de 72% para reduzir as lesões que foram avaliadas nesse ensaio clínico. Dessa forma, a eficácia, entendida como a redução relativa do risco, seria a proporção de casos que poderiam ser prevenidos com a intervenção. Também temos as medidas absolutas de efeito. Uma delas é a diferença de riscos, que neste caso corresponderia a 5,53, resultado da subtração entre 7,67 e 2,14, e se interpreta como a proporção de pessoas que numa população se beneficiaria da intervenção, né? Então imaginem que no grupo de referência, né, o grupo placebo, estavam se apresentando 7,67 casos, quer dizer, essa quantidade de casos. Se forem vacinadas essas pessoas, aí
passarían a apresentar esta incidência, quer dizer que o benefício ou a proporção de pessoas que se beneficiariam seria 5,5%. No contexto de medidas preventivas, a gente conhece essa diferença de risco como redução absoluta do risco. E como falei, essa medida se interpreta como a proporção de pessoas que se beneficiaria com o tratamento. Existe uma medida derivada dessa redução absoluta do risco, que é o número necessário a tratar, que se calcula como o inverso dessa redução absoluta de risco, dessa diferença de riscos. Então, se a redução absoluta do risco é a proporção de pessoas que se beneficiam quando eu trato toda a população, então o inverso representa o número de pessoas que precisaria tratar para beneficiar uma. Esse é o conceito do número necessário a tratar. Então, no nosso exemplo, que a redução absoluta do risco foi 5,53, o NNT seria então o inverso desse valor, que daria mais ou menos 18 pessoas que precisariam ser tratadas para beneficiar pelo menos uma. Notem uma coisa bem interessante destas medidas absolutas, e é que a sua magnitude depende do risco de base. Por exemplo, se o grupo não intervenido de referência não tivesse uma incidência de 7%, mas de 70%, e a gente mantivesse a proporcionalidade nos riscos, então a quantidade de pessoas que se beneficiariam não seriam 5 e pouco por cento, mas seria mais de 50%. Então, a magnitude de pessoas que se beneficiariam seria bem maior. E o NNT, nesse caso, 1 dividido por 0,5, por exemplo, daria 2. Então, só precisaria tratar 2 pessoas para beneficiar uma, o que faria a intervenção muito mais eficiente. Então, nessas medidas de redução absoluta do risco e o NNT, que são medidas absolutas do efeito, dependem do risco de base. Nos ensaios clínicos, como a gente vai ver, geralmente vamos ter uma incidência menor do que possivelmente vamos ter na população, especialmente quando o tempo de seguimento seja maior. Então, se a gente utilizasse, por exemplo, a redução absoluta do risco, a gente subestimaria o impacto que teria a vacina em condições de uma maior incidência. É por isso que o padrão de cálculo e interpretação da eficácia é a redução relativa do risco, que se calcula como 1 menos o risco relativo e que também se conhece como redução do risco relativo. No entanto, também são utilizadas outra forma de calcular a eficácia, a partir de medidas de associação baseadas em razão. Quer dizer, a eficácia sempre é calculada como 1 menos alguma medida de associação, como o odds ratio, como a razão de taxas, ou também chamada razão de densidade de incidência, ou como o hazard ratio. Estas medidas de associação compartilham com o risco relativo que têm a mesma direção, ou tendem a ter a mesma direção, e em muitas situações os valores são muito parecidos, quer dizer que são relativamente comparáveis sob certas circunstâncias. No entanto, às vezes podem ter grandes diferenças. Então, a primeira dessas medidas de associação que eu quero comentar é o odds ratio, que se calcula como uma razão de odds ou razão de chances. E o que é a odds? A odds de um evento num grupo exposto seria a probabilidade de apresentar o evento dividido pela probabilidade de não apresentar. Neste caso, se simplifica como A dividido por B, segundo essa tabela de contingência. Já a odds do evento não exposto seria C dividido por D. Então, o ratio seria a razão entre essas duas odds, ou duas chances, que simplificando seria A por D dividido por B por C,
por isso é que o odds ratio também é chamado como razão de produtos cruzados. No caso da vacina russa, a Sputnik V, os pesquisadores escolheram calcular como medida de associação principal o odds ratio, ou razão de chances, e calcular a eficácia da vacina como 1 menos o odds ratio. Isso é expressado em percentagem. O odds ratio é uma medida de associação muito popular em epidemiologia, tem umas propriedades matemáticas interessantes, dá para calcular em modelos múltiplos com regressão logística, é uma medida muito utilizada. No entanto, a interpretação às vezes pode ter problemas, porque muitas vezes se interpreta como um risco relativo. E o problema disso é que o odds ratio sempre vai estar mais distante do valor nulo do que o risco relativo, especialmente quando a doença é frequente. Por isso que se fala que o odds ratio superestima o risco relativo. Mas a verdade é que o odds ratio é uma medida diferente. O erro está na interpretação, na gente querer interpretar como um risco relativo. Por isso é que a gente deve ter alguma precaução quando utiliza, por exemplo, o odds ratio para outras medidas derivadas, como nesse caso, uma medida de eficácia que muitas vezes a gente vai comparar com aquela que seria obtida com um risco relativo. No entanto, se a incidência da doença for baixa, e voltando à tabela de 2x2, isso implicaria que tanto A como C sejam números pequenos. Isso levaria a que A mais B, que seria o denominador da incidência, fosse muito parecido ou quase igual a B. E C mais D fosse quase igual a D. Em consequência, os denominadores das incidências utilizadas para calcular o risco relativo acabam sendo muito similares aos denominadores utilizados nas odds. Em consequência, o risco relativo acaba sendo quase igual ao odds ratio. Mas que tanto vai mudar o valor da eficácia quando calculado com o risco relativo comparado com o odds ratio? Bom, como já falei, quando a incidência for baixa, a gente não vai ter muita diferença entre essas duas medidas de associação. Aqui, por exemplo, temos uma intervenção que tem um risco relativo de 0,3, e vamos assumir que permanece constante, independente da incidência da doença. E nessa situação, quando calcular o odds ratio, ele vai ser muito parecido quando a incidência do desfecho for bem baixa, como vemos aqui nessa figura. Mas quando for aumentando a incidência do desfecho, a medida de odds ratio vai se distanciando daquela do risco relativo. Então, que implicação tem isso na eficácia? Quando calculamos 1 menos a medida de associação, vemos importantes diferenças na eficácia quando a incidência do evento for aumentando. Então, para uma intervenção que teria uma redução de risco relativo de 70%, a eficácia calculada a partir do odds ratio vai aumentando de forma importante. Aqui, por exemplo, quando chegar próximo de 50% a incidência, a frequência do desfecho, a eficácia calculada a partir do odds ratio vai chegar a mais de 80%. Então, vemos que existe uma diferença importante nessa situação. Bom, na maioria dos ensaios clínicos, não vamos ter uma incidência tão alta como em 50%. Mas quando a vacina for avaliada em outras circunstâncias, em grupos de maior risco, em situações de maior incidência, quando a pandemia avançar, aí podemos encontrar incidências maiores e nessas circunstâncias as eficácias calculadas por uma ou outra medida podem ser bem diferentes. Então, vamos calcular a eficácia da vacina Sputnik a partir dos dados publicados na revista Lancet. Os pesquisadores informam que houve uma incidência bem baixa de eventos, quer dizer, de quase 5.000 pessoas não vacinadas, houve apenas 62 casos, e de quase 15.000 pessoas vacinadas, houve apenas 16 casos. Se a gente calculasse o odds ratio, ou a razão de chances, a gente teria um valor de 0,084. É um odds ratio bem baixo.
E devido a que a incidência foi bem baixa, quando a gente calcular o risco relativo, vai dar um valor bem parecido, 0,085. Então, se a gente calcular as medidas de eficácia, com o odds ratio teríamos 91,6%, que foi a eficácia reportada no artigo deste ensaio clínico. E se a gente calculasse com o risco relativo, daria 91,5%. Quer dizer, são muito parecidos. A diferença foi de mais ou menos 0,1%. Então, na prática, nesse caso em particular, não houve uma diferença importante em relação à eficácia calculada, seja a partir do odds ratio ou a partir do risco relativo. Bom, vamos ver agora outra medida de associação que é utilizada também em alguns ensaios clínicos para calcular a eficácia, é a razão de taxas. Quando a gente faz essa análise, a gente organiza as informações mais ou menos desta forma. Quantas pessoas desenvolveram no evento, quantas não. E, muito importante, o tempo que aportaram todas as pessoas desse grupo de intervenção. E a gente vai comparar esses valores com aqueles do grupo de referência. Então, a razão de taxas se calcula como a taxa no grupo tratado ou intervenido, ou vacinado, nesse caso, dividido pela taxa no grupo controle. Então, temos contagem de eventos no numerador, tempo de todos os intervenidos no denominador, para calcular a taxa do grupo tratado, e a quantidade de eventos no grupo de referência dividido pelo tempo desse grupo de referência. A interpretação é diferente daquela do risco relativo. A razão de taxas fala de quantas vezes a exposição ou a intervenção multiplica a velocidade de ocorrência de um evento. Se a exposição for protetora, vai dar um valor inferior a 1, quer dizer que desacelera a ocorrência do evento. Se for superior a 1, seria o que se esperaria com um fator de risco. Aqui, por exemplo, em um artigo publicado no England Journal de um estudo observacional, foi comparado se o consumo frequente de nozes estava associado com a mortalidade em uma grande coorte que teve mais de 2,5 milhões de pessoas tempo de seguimento. E teve mais de 22 mil mortes. Isso daria uma densidade de incidência ou taxa de 8,8 mortes a cada 1.000 pessoas ano. Geralmente, o denominador se expressa como pessoas tempo, ou indivíduos tempo, seja ano, meses, dias. Esse grupo foi comparado com um grupo de referência que nunca consumia nozes, que teve um tempo de seguimento menor, mas que também teve um número de mortes menor e uma taxa de 9,97 mortes a cada 1.000 pessoas ano. Quando a gente calcular a razão de taxas, temos então um valor de 0,89, que a gente interpreta como que o consumo frequente de nozes está associado a uma taxa 11% menor de morte comparado com nunca consumir. Então, a razão de taxas não depende unicamente da quantidade de eventos que acontecem, mas também do tempo de seguimento das coortes ou dos grupos de tratamento. Então, pode dar resultados diferentes do risco relativo se o tempo de seguimento em um grupo é diferente do tempo do outro. Mas, se a média do tempo de seguimento fosse relativamente constante ou constante nos participantes de um ou outro grupo, então teríamos que essa constante estaria multiplicando a quantidade de pessoas expostas no denominador, tanto no grupo exposto como no exposto. Isso levaria a que a razão de taxas se simplificasse a A dividido pela quantidade de pessoas expostas, dividido por C dividido pela quantidade de pessoas não expostas. Quer dizer que nesse caso, se o tempo de seguimento for similar nos dois grupos, então a razão de taxa seria igual, pelo menos bem próxima do risco relativo.
No caso da vacina da BioNTech e Pfizer, os pesquisadores escolheram calcular a eficácia da vacina a partir da razão de taxas, que em inglês é conhecida usualmente como Incidence Rate Ratio, e que se calcula como a razão entre duas taxas calculadas como casos de doentes com Covid a cada 1.000 pessoas ano, tanto no grupo vacinal como no grupo placebo. Pegando os dados publicados no New England Journal no final do 2020, temos a distribuição dos participantes segundo o evento e temos os valores coletados durante o seguimento, incluindo o número de casos de Covid, quantos participantes, o tempo de seguimento em pessoas ano, foi a unidade que foi expressada, e a partir dessas informações é possível calcular tanto a incidência acumulada, que seria a proporção de pessoas que desenvolveram Covid, nesse caso 9 dividido por 19.965, daria 0,045 de incidência, mas também podemos calcular a taxa, como a quantidade de casos por cada 1.000 pessoas ano, e podemos repetir o exercício de calcular a eficácia tanto a partir do risco relativo como da razão de taxas. Então, quando calculamos a eficácia da vacina a partir dessa medida de associação, vemos valores quase idênticos, quer dizer, as diferenças são mínimas, são desprezíveis. Se calcularmos com um risco relativo, dá 94,63% e com a razão de taxas, 94,63%. Quer dizer, não existiria uma diferença que modificasse as conclusões. Nesse caso, mais uma vez, a medida de associação não afetaria ostensivelmente, ou não afetaria de forma apreciável as conclusões do estudo. Outro ensaio clínico que também utilizou a razão de taxas foi o publicado na revista Lancet para a vacina ChAdOx 1. Eles informam que calcularam a partir de um risco relativo ajustado. Mas quando a gente vê os resultados, a gente percebe que eles realmente calcularam foi uma razão de taxas. A partir desses dados, é possível calcular mais uma vez tanto o risco relativo como a razão de taxas. E mais uma vez, os valores são muito parecidos. Então, em situações como esta, onde o tempo de seguimento é muito similar nos dois grupos, o risco relativo vai dar valores muito parecidos à razão de taxa. Bom, finalmente eu vou falar de uma medida de associação que foi utilizada pelo Instituto Butantan para quantificar a eficácia da vacina Sinovac, que foi avaliada aqui no Brasil para a prevenção de casos de Covid. Eles calcularam a eficácia, então, como 1 menos esse hazard ratio, ou HR. E reportaram uma eficácia de 50,38% para a prevenção de casos de Covid. Como devo interpretar essa eficácia? Posso interpretar como se fosse uma redução relativa do risco? Ou o fato de utilizar o hazard ratio vai mudar essa interpretação? Bom, para entender as diferenças entre o risco relativo e o hazard ratio, vamos tomar um exemplo hipotético de uma vacina que foi aplicada a 100 pessoas e foi comparada contra um grupo também de 100 pessoas. O grupo vacinado, nesse exemplo, tem uma incidência de 31%, quer dizer, das 100 pessoas, 31 desenvolveram o evento, e no grupo controle 62% de incidência. Então, isto dá um risco relativo de 0,5, quer dizer que a vacina esteja associada a uma redução de 50% no risco do evento. Esse cálculo está baseado na incidência acumulada, quer dizer, a proporção de casos que foi evidenciada no final do segmento. O hazard ratio, por outra parte, faz parte de um grupo de análises conhecidas como análise de sobrevida.
Uma das ferramentas deste tipo de análise são as curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. Nestas curvas se representa a evolução dos grupos de pacientes, dos grupos tratados, a partir do ponto zero, onde todos eles estavam livres de doença. Então aqui a sobrevivência, a supervivência deles é de 100%. Com o passar do tempo, aqui neste grupo, o grupo vacinal está representado aqui com a linha vermelha cortada, eles vão apresentando eventos, então a sobrevivência vai diminuindo. Então, estas análises de sobrevida consideram não só se a pessoa apresentou ou não apresentou o evento, mas também quando ele acontece. No grupo placebo, nesse exemplo hipotético, está representado com esta linha azul, né? E eles tiveram, além de uma maior quantidade de casos, também eles se apresentaram mais rapidamente, né, no momento mais precoce do seguimento, né, a maioria das vezes. Para relacionar esta curva de Kaplan-Meier com os cálculos de risco relativo, hazard ratio, a gente tem que ver a curva um pouco de cabeça, né? Quer dizer, o grupo que está com a linha superior é o grupo que tem menor risco, né? Porque tem uma maior sobrevivência. Aqui, por exemplo, para calcular o risco relativo, a gente acaba tomando os dados no final do segmento. Então, aqui teríamos uma supervivência, uma sobrevivência de 69% no grupo vacinado, quer dizer, um risco de 31%, e no grupo placebo, a sobrevida seria de 38% no final, quer dizer, o risco acumulado ao final seria 62%. Então, estes valores no final seriam os que a gente utilizaria para calcular o risco relativo. Por outra parte, o hazard, que é conhecido também como risco instantâneo, se refere à probabilidade de que um evento aconteça em um instante do tempo. Então, matematicamente, a gente falaria que seria a probabilidade do evento acontecer em um tempo, ou em um período de tempo entre um t e um t mais um pequeno acréscimo em um instante do segmento, dado que a pessoa ou as pessoas sobreviveram até esse momento. Então, esse hazard acaba sendo uma probabilidade em cada um desses momentos de segmento do evento acontecer. E o hazard ratio está baseado na comparação desses riscos instantâneos. Então, o hazard ratio é como se fosse um resumo de uma série de riscos relativos que acontecem em cada um dos momentos do segmento. Uma figura interessante para entender este conceito de hazard, que parece, né, uma imagem em espelho do Kaplan-Meier, mas não é exatamente o complemento, são estas figuras de Nelson Allen. Estas curvas representam o hazard acumulado no tempo. Neste caso, o grupo sem a vacina, o grupo placebo, estaria aqui na parte superior, que teria maior hazard, maior risco, e o grupo vacinado estaria na parte inferior, representando que acumulou uma menor quantidade de risco. Mas uma coisa interessante dessa figura é ver os acréscimos nela. Cada acréscimo representa um hazard em um momento dado. E podemos ver que o hazard no final do segmento é maior com cada evento do que no início. Isso porque o denominador para calcular o hazard são as pessoas que conseguiram sobreviver até esse ponto. Dessa forma, os eventos que acontecem no início do segmento vão ter uma repercussão no hazard calculado nos momentos posteriores. Dessa forma, numa análise de sobrevida, não é apenas importante a quantidade de eventos, como também o momento em que acontecem os eventos. Neste caso em particular, o hazard ratio
foi de 0,38, quer dizer, a associação protetora parece mais intensa do que estimada com um risco relativo. Então, o hazard ratio acaba sendo uma medida de associação muito importante para apreciar diferenças entre grupos em uma situação de longos períodos de acompanhamento. Então, muitas vezes, tem intervenções que prolongam a vida, prolongam o tempo livre de doença, mas isso é apreciável durante anos de seguimento. Então, essas análises de sobrevida são muito importantes, por exemplo, para estudar intervenções em doenças crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, etc. Agora, em doenças mais agudas, onde o tempo de seguimento é menor, os eventos podem acontecer mais ou menos no mesmo momento ou mais próximos. Quando isso acontece, que os eventos ocorrem mais ou menos no mesmo momento, o hazard ratio se parece muito com um risco relativo. Para representar isso, vamos retomar nosso exemplo e vamos simular uma situação onde temos uma vacina que diminui 50% o risco de um evento e consideremos 3 possíveis figuras de sobrevida nesses grupos de tratamento. No primeiro exemplo, aqui à esquerda, temos umas curvas que se diferenciam precocemente e permanecem cada vez mais distantes ao longo do segmento. Aqui no meio temos umas curvas muito próximas durante a maior parte do segmento, mas que no final a maioria dos eventos acontecem ao mesmo momento, tanto no grupo tratado quanto no grupo controle. E em um caso extremo, aqui no lado direito, um exemplo onde as curvas permanecem totalmente superpostas, né? Todos os pacientes sobrevivem até o momento onde se diferenciam e os casos nos dois grupos acontecem exatamente no mesmo momento do segmento. Nos 3 casos, a sobrevida final é a mesma, né? 69% vacinado, 38% não vacinado. E o risco relativo é o mesmo. Mas vejam como se diferencia o hazard ratio. No primeiro caso, é de 0,38, é a curva que eu já tinha mostrado, né? No segundo caso, onde os eventos acontecem quase ao mesmo momento, na maioria das vezes, o hazard ratio fica bem mais parecido com um risco relativo, né? 0,47. E no último exemplo, que é o exemplo mais extremo, o hazard ratio é exatamente igual ao risco relativo, né? A estimativa pontual do hazard ratio é exatamente igual àquela do risco relativo. Então, em algumas circunstâncias, onde os eventos acontecem mais ou menos no mesmo momento, o hazard ratio é muito parecido com o risco relativo. Agora, essa possibilidade de ter diversos valores de hazard ratio para um mesmo risco relativo tem implicações nas estimativas de eficácia. Nestes exemplos, para um mesmo risco relativo, que teria uma eficácia de 50%, calculada pela redução do risco relativo, poderíamos ter diversos valores de eficácia quando calculada a partir do hazard ratio, podendo ter valores que coincidam ou serem muito parecidos com a eficácia estimada com o risco relativo, ou serem bem diferentes aqui, como no exemplo da esquerda, que chega até 62% para um hazard ratio de 0,38. Aí vem a pergunta, então, estaria errado utilizar um hazard ratio nessa situação? Então, não seria errado do ponto de vista metodológico. Quer dizer, o hazard ratio é uma medida válida para analisar estudos prospectivos e a eficácia daria um valor válido. Mas a interpretação não seria mais intercambiável com aquela de redução do risco relativo. Essa interpretação fica bem mais complicada agora, porque a gente falaria de redução de 62% no hazard. E que o hazard é um risco instantâneo que pode ir mudando ao longo do tempo. Então, vai incluir um componente não só da quantidade de casos acumulados, mas também o tempo no qual eles acontecem.
Quando uma intervenção se mostra eficaz a partir da redução do hazard ratio, pode ser porque conseguiu diminuir a quantidade de eventos ou porque adiou sua ocorrência, ou uma mistura das duas coisas. Então, quando o hazard ratio é muito diferente do risco relativo, a eficácia derivada do hazard ratio vai precisar outros elementos para sua adequada interpretação. Então, no caso específico da Coronavac ou Sinovac, que foi reportada uma eficácia de 50,38%, a partir de dados apresentados em coletiva de imprensa, podemos calcular as incidências acumuladas do grupo vacinado e do grupo placebo, e com elas o risco relativo que dá 0,503. Com esse valor, podemos calcular a eficácia, dando como resultado 49,7%, quer dizer, muito próxima da que foi calculada com o hazard ratio. E isso não é uma coisa que surpreende, porque o tempo de seguimento na avaliação destas vacinas é relativamente curto. Não existiria uma chance de que as curvas, por exemplo, sobre vida, fossem muito distantes e levassem a resultados muito diferentes, né? Então, mais uma vez, a eficácia calculada com uma medida de associação diferente do risco relativo acaba sendo muito parecida com a redução do risco relativo. Concluindo, no caso específico dos primeiros ensaios clínicos das vacinas contra a Covid-19, nos quais as medidas de odds ratio, razão de taxas e hazard ratio foram muito similares ao risco relativo, os valores de eficácia reportados podem ser interpretados como redução relativa do risco. Portanto, as diferenças nos valores de eficácia reportados entre as vacinas não seriam atribuíveis ao método de cálculo. No entanto, devemos lembrar que cada uma das medidas revisadas avaliam as associações de forma diferente. Em consequência, em muitas circunstâncias, as medidas de eficácia obtidas a partir do odds ratio, da razão de taxas ou do hazard ratio podem não ser intercambiáveis com a redução relativa do risco. Bom, e para finalizar, duas considerações importantes. Primeiro, que a medida de associação, a estratégia de análise utilizada, não é uma garantia da validade do ensaio clínico. Existem diversos fatores que devem ser considerados, como a randomização adequada, a análise por intenção de tratar, o acompanhamento completo de todos os participantes, etc. A outra consideração na interpretação dos resultados é o tipo de desfecho que está sendo analisado. Não é a mesma coisa prevenir infecções do que prevenir casos sintomáticos ou complicações ou óbitos. Nos ensaios clínicos que mencionei, onde se observa variações importantes nas eficácias, elas se referem a casos sintomáticos totais. Mas uma característica das vacinas mencionadas é que parece que todas elas têm uma eficácia próxima de 100% para prevenir casos graves e mortes, pelo que se espera grandes benefícios com a utilização de qualquer uma delas. Bom, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.